Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Caterine Vicentim, psicóloga e psicopedagoga, e hoje eu vim falar para vocês sobre os pensamentos que podem nos trazer emoções desagradáveis. Esses pensamentos que podem nos trazer emoções desagradáveis, eles normalmente são irracionais, sem provas, sem evidências, e que a gente acaba desenvolvendo com o nosso percurso, de desenvolvimento da vida. Então, cada um com a sua história vai desenvolvendo as suas crenças pessoais e que passam a interpretar situações de maneira diferente, tendo percepções diferentes, porque tem a ver com o que já vivenciamos e o que desenvolvemos dentro da gente. Esses pensamentos, eles costumam ser automáticos, eles acontecem, sem que a gente pare para pensar. E é super importante que a gente passe a conhecer quais são aqueles pensamentos que vão desencadear sensações ruins e que são pensamentos que precisam ser trabalhados positivamente, Porque a gente entende que se a gente passar a percebê-los, a gente tem a possibilidade de maior controle e de uma maior estabilidade emocional. Um dos primeiros pensamentos que eu gostaria de citar é a antecipação de problemas, quantas vezes a gente antecipa uma série de situações que ainda não aconteceram? E se ela me falar aquilo? E se meu carro quebrar? E se eu ficar doente? Então eu começo a antecipar uma série de problemas e isso me faz normalmente me sentir extremamente ansiosa. É um pensamento muito importante, muito comum, que a gente precisa aprender a perceber para tentar conter quando a gente se vê muito ansioso, quando a gente se vê muito perdido entre uma série de situações que ainda não ocorreram. Um outro tipo de pensamento que também atrapalha bastante é eu ficar pensando no que eu deveria ter feito ao invés de eu focar mais no que está acontecendo, do que eu posso fazer. Então, assim, eu deveria ter falado com ela, eu deveria ter tomado banho, eu deveria ter ido ao médico. Eu ficar presa a coisas que já aconteceram normalmente vai me trazer também estados emocionais não positivos, o que é importante de serem percebidos para serem evitados. Um outro pensamento que nós temos com muita frequência é o filtro negativo. A gente ficar só com o negativo daquela situação ou daquela pessoa. Então, tem um exemplo legal para dar, que eu acho que vocês vão compreender bem. Eu, por exemplo, a minha mãe vai lá e me cobra dos estudos. E eu pego e falo, minha mãe só me cobra. Mas eu esqueço que ela me leva o leitinho na cama, que ela faz a minha comida predileta ou que ela cuida de mim. Eu só fico com aquilo que ela faz de ruim. Esse é muito comum e a gente tem que prestar bastante atenção nele. Um pensamento bem preocupante também é a generalização, Então, o quanto eu generalizo as situações que ocorrem na minha vida? Então, eu tenho uma namorada e de repente eu perco a minha namorada, O meu relacionamento acaba. E aí eu passo a achar, a generalizar que todos os relacionamentos serão iguais e que por isso não vão dar certo, Então é um tipo de pensamento que a gente tem que tomar cuidado porque eles vão acabar te prejudicando em vários sentidos. Então, por exemplo, eu acabo não acreditando mais que eu vou poder encontrar alguém legal, eu começo a não me abrir muito nos relacionamentos, a evitar. Então, eu preciso tomar cuidado com isso. Temos também a previsão de futuro, É eu fazer previsões, Então, eu ter certezas absolutas, Como se eu realmente soubesse o que vai acontecer no futuro. Então, não devemos ficar com certezas absolutas, porque nós não as temos. E a gente precisa entender que essa certeza só vai nos levar a se sentir cada vez mais angustiados. Avaliar as pessoas em termos de tudo ou nada, ou fatos, também é muito perigoso. São pensamentos que atrapalham bastante,
né? Então, por exemplo, assim, ou eu tiro 10 numa prova, ou eu nem faço, né? Então, isso é perigoso, porque pode acabar nos levando a não tentar, a não aceitar ser o meio termo, né? E para eu chegar, às vezes, num termo, uma posição de 100%, eu preciso passar por esse meio termo, né? Eu preciso aceitar que eu não sou tão boa, que eu estou começando, né? Para eu poder chegar lá. E se esse pensamento me consumir, eu não passo, eu não tenho paciência para passar por esse processo, né? E o que vai desencadear uma desistência, né? Algo que não é nada positivo pra gente. Eu achar que sei o que o outro tá pensando também afeta, né? E o que é isso? Às vezes eu posso achar que o meu amigo está achando uma coisa que na verdade eu não tenho certeza se está, né? Então, esse tipo de pensamento nos atrapalha, por quê? Né? Porque eu acabo, às vezes, tendo conclusões que não existem, né? Às vezes eu posso até me afastar de uma pessoa porque eu acho que ele está pensando algo que na verdade não está. Ou pode ser até que esteja, mas eu não tenho certeza. E se eu me pegar dentro dessa distorção, né, de eu ter certeza, de eu achar que essa pessoa está pensando algo que não está, eu posso acabar tendo comportamentos inadequados, indesejáveis e que vão me atrapalhar bastante. Comparações injustas também são pensamentos muito importantes de serem observados, né? Então, às vezes eu vou me comparar com uma pessoa, sendo que o contexto dela, se eu for parar para avaliar, é totalmente diferente do meu, né? Então, eu não posso dizer, por exemplo, meu amigo já fala inglês fluente, por exemplo, e me comparar com esse amigo, só que eu esquecer, por exemplo, que esse meu amigo já estuda inglês há muito tempo, né? Qual que é o cenário desse meu amigo? Quanto tempo ele tem por dia para estudar? Quanto tempo eu tenho por dia para estudar? Eu não posso me fazer em comparações, porque eu posso me colocar em comparações extremamente injustas, que vão me deixar com uma autoestima baixa, que vão me colocar numa posição que pode ser que eu não esteja, né? E isso vai trazer o quê? Sensações de baixa estima, né? A gente acaba se sentindo inferior ao outro, né? Se colocando, se posicionando de uma maneira muito ruim. E entre tantas coisas que eu poderia citar aqui, né? Eu poderia falar por um bom tempo. Eu vou citar a culpabilização, né, que é eu atribuir somente a mim a culpa dos fatos. Então, por exemplo, assim, meu namorado terminou comigo porque eu não mereço, porque eu não sou legal, porque eu não sou bonita, né? Então, eu trazer para mim a culpa de tudo, né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado, porque senão isso vai me atrapalhar bastante, né? Eu vou me sentir também muito inferior, eu vou me sentir muito mal em vários aspectos, então eu tenho que tomar cuidado e avaliar bem a situação. Será que a culpa é minha mesmo? Será que eu posso fazer isso comigo? Qual é a minha parcela de culpa? Qual é a parcela de culpa do outro? Eu preciso avaliar melhor as situações para eu não me colocar numa situação de extremamente angustiante, né? Onde sensações desagradáveis vão acontecer, certamente. E aí, gente, eu queria terminar dizendo que isso não é uma tarefa fácil. Identificar pensamentos distorcidos que estão nos atrapalhando é um exercício de casa mesmo e às vezes precisa ser realmente aprendido, né, ou entendido em processos terapêuticos. Mas é possível a gente tentar, é possível a gente pegar nem que for pouquinhas coisas e já ir percebendo e já ir cuidando para que a gente possa tentar, de uma certa maneira, se estabilizar um pouco mais emocionalmente e tentar controlar os possíveis danos que esses comportamentos nos trazem. Então, gente, espero que eu tenha conseguido passar para vocês algumas coisas e a gente precisa acreditar que é possível para passar a tentar. Então, vamos tentar evitar generalizações,
evitar culpabilizações, evitar comparações injustas, evitar todas essas outras coisas que eu falei para vocês, porque a gente assim consegue controlar o que a gente sente e também os nossos pensamentos, tá? Não é fácil, mas é possível tentar. E as mínimas coisas já vai ser bastante, né? A gente pode ir aos poucos, isso é para todos nós, isso acontece com todo mundo, tá? Alguns mais, alguns menos, alguns conseguem um controle maior, tem aqueles que não conseguem e precisam de ajuda. Então vamos tentar se cuidar para que a gente possa encontrar uma saúde mental, né? Para que a gente possa estar mais estável, né? Entre tantas coisas que a gente vive no nosso dia a dia. Eu agradeço a todos que estão curtindo, comentando e até o próximo vídeo. Obrigada!